A história do Reiki. A energia Reiki chegou até os tempos atuais transmitida de forma verbal, passada de mestre para aluno. O descobridor da energia Reiki foi Mikao Usui, que nasceu no Japão em 15 de agosto de 1865, numa pequena vila chamada Taniai, próxima da cidade japonesa de Nagoya. Naquela época, o Japão estava passando por um momento histórico importante e difícil, porque apesar da expansão industrial, o Japão também se encontrava em uma fase de expansão territorial, e isso causava muitos conflitos com os países vizinhos. Quando jovem, Mikao Usui foi um estudante talentoso, trabalhador e dedicado. Ele estudou Kiko no templo budista Tendai. Kiko é a versão japonesa do Qigong, uma arte oriunda da China para melhorar a saúde através da meditação, exercício de respiração e exercícios em movimento, e que naquela época era de conhecimento apenas dos samurais. No início de sua vida adulta, Mikao Usui foi um homem de negócios e sempre que possível ele frequentava templos budistas. Ele sempre foi estudioso e curioso quanto aos mistérios da vida, principalmente assuntos que envolviam saúde e a cura de doenças. Mikao Usui era uma pessoa bondosa, simples, humilde, prudente e otimista. Ele casou-se com Sadako e juntos tiveram 2 filhos, um menino chamado Fuji e uma menina chamada Toshiko, que também tornaram-se adeptos da energia Reiki. Quando Mikao Usui se deparava com alguma dificuldade, preparava-se para encontrar a solução com firmeza, coragem e paciência. Seus talentos eram muitos e ele gostava muito de ler para adquirir novos conhecimentos. De família com tradição samurai, Mikao Usui estudou profundamente várias ciências como a medicina oriental, psicologia, religião, artes marciais, história, escrituras budistas, teologia, escrituras bíblicas, história, jiu-jitsu, judô, fisionomia, que é a leitura da face, aishin, entre outras ciências. Mikao Usui periodicamente procurava os membros de diversas seitas budistas e perguntava-lhes se eram capazes de executar os milagres que Buda tinha realizado. Os monges achavam que a cura do espírito e a cura do corpo humano nem sempre tinham relação direta. Concentravam-se no espírito, não no corpo. Achavam que o corpo e o espírito eram separados e que o espírito é que precisava ser curado. Por isso deixavam a cura do corpo humano apenas para os médicos. Seguindo o instinto interior, Mikao Usui largou seus negócios e tornou-se um monge budista. O seu principal objetivo era encontrar respostas referentes às curas físicas realizadas no passado, através de grandes mestres como Jesus Cristo e Buda. Havia manuscritos destacando que as curas aconteciam, mas não como o processo era realizado. Então Mikao Usui viajou para a China e para o Tibete, onde encontrou várias técnicas da medicina tradicional chinesa e tibetana, e obteve acesso a alguns textos que falavam a respeito da cura por meio das mãos, o que lhe interessou muito. Seu interesse foi tanto que ele passou a pesquisar e questionar outros monges da época sobre o que seria e como funcionava essa técnica de cura pelas mãos, porém ninguém sabia como era possível captar e transmitir energia de cura. Então Mikao Usui finalmente foi ao mosteiro Zen e perguntou ao monge superior: os monges e sacerdotes Zen sabem curar o corpo físico? O monge respondeu: não sabem mais. A resposta deixou Mikao Usui intrigado e lhe perguntou: o que você quer dizer com não sabem mais? Então o monge Zen explicou que eles tinham se concentrado a tal ponto na cura do espírito que se esqueceram da forma como curar o corpo físico. Na opinião do monge superior, se fosse o destino de Mikao Usui redescobrir a forma como Buda curava o corpo físico, esse conhecimento de alguma forma lhe seria revelado. Assim, seguindo a orientação que recebeu do monge superior, por vários anos Mikao Usui insistiu na leitura dos sutras e dos ensinamentos de Buda, mas não encontrou uma resposta à sua inquietude interior. Como tinha feito várias vezes, voltou novamente a pedir orientação ao monge superior. Esse lhe disse para meditar, pois na meditação encontraria a resposta dentro de si. Novamente orientada pela meditação, Mikao Usui aprendeu a língua tibetana para poder estudar os ensinamentos de Buda, que originalmente foram anotados em sânscrito e Pali, e depois foram traduzidos para o tibetano. Buda, ou Siddhartha Gautama, viveu de 563 a 483 anos antes de Cristo, perto da atual fronteira entre o Nepal e a Índia. Durante as meditações, Mikao Usui intuitivamente recebeu orientação para aprender chinês, e então começou a ler os sutras nesse idioma. Passados alguns anos, Mikao Usui continuava sem descobrir o que ele acreditava ser o ensinamento essencial ou as chaves para a cura. Nos sutras budistas, Mikao Usui descobriu que os sacerdotes tibetanos eram ensinados por meio da meditação e da canalização irradiada pela Irmandade da Luz.
Mikao Sui, percebendo que poderia ter encontrado a chave da cura, voltou ao monge superior para falar-lhe de sua animadora descoberta e pedir seu conselho. Então ele lhe perguntou: agora que encontrei o que estava procurando, como vou saber se é correto? E se for, como vou usá-lo? Novamente, o monge o orientou a buscar orientação através da meditação. Depois disso, Mikao Sui viajou por todo o Japão, China e Europa em busca de conhecimento nas áreas da medicina, psicologia, religião e desenvolvimento espiritual. Sentindo que a sua missão ainda não estava clara, durante uma meditação, Mikao Sui intuitivamente recebeu a informação de que deveria ir novamente para a montanha sagrada de Kuramiyama. Lá deveria meditar e jejuar por 21 dias, e durante esse período receberia iluminação e clareza espiritual. Então Mikao Sui reuniu uns poucos pertences e fez a peregrinação até Kuramiyama, escalou a montanha e encontrou o local voltado para o leste. Todas as manhãs acordava antes do sol nascer e lançava uma das 21 pedras que tinha colocado diante do seu local de meditação, para fazer a contagem dos dias. Durante esse período ele jejuou, cantou, orou e meditou. Uma das práticas meditativas que ele realizou foi ficar debaixo de uma cascata do Monte Kurama, deixando a água cair sobre sua cabeça, para abrir e purificar o chakra da coroa, uma prática que é efetuada ainda hoje pelos monges daquela região. O processo de retiro que Mikao Sui realizou denomina-se Shio-gyo, um rigoroso treino espiritual com base na meditação e no jejum. No 21º dia, Mikao Sui acordou numa manhã escura. Era como um dia de lua nova, sem luz nenhuma brilhando no céu antes do romper da aurora. Ao acordar, ele não conseguia enxergar nem a própria mão diante do rosto. Chegou até o local de meditação e pegou a última pedra. Mikao Sui orou a Deus, pedindo bênçãos de iluminação para encontrar as respostas que buscava há anos. E então, ao jogar a última das 21 pedras pela encosta da montanha, apareceu uma luz bem longe no leste. Ela começou a ficar mais brilhante, a aproximar-se mais dele. Assustado, ele quis fugir e nesse momento ouviu a si mesmo dizendo: você procurou durante 21 anos e jejuou durante 21 dias, pediu iluminação e confirmação e agora quer fugir? Assim, Mikao Sui deixou a mente descansar e disse a si mesmo: se esta luz é para mim, aceito a iluminação. A luz ficou muito brilhante, correu pelo céu e em seguida veio em sua direção, iluminando seu terceiro olho, proporcionando-lhe uma sensação indescritível de contemplação e entusiasmo. Essa grande energia envolveu sua cabeça e assim ele compreendeu a verdade, recebendo Reiki Ryoho, termo que originalmente significa remédio antigo ou terapia de cura. Por alguns instantes ele acreditou ter morrido e subido aos céus. Nunca tinha entrado num estado de tanta euforia. Todo o seu campo de visão era um arco-íris que irradiava grandes bolas iluminadas nas cores dourado, branco, azul e violeta. Cada uma das diferentes bolas estavam suspensas no ar à sua frente e continham símbolos. Nesse momento uma voz lhe disse: essas são as chaves da cura, aprenda-as, não as esqueça e não permita que se percam. Mikao Sui, após receber a canalização da energia Reiki, não se sentia mais cansado pelo esforço feito no jejum do retiro espiritual. Ele contemplou as bolas, observando cada detalhe dos símbolos, até que finalmente ouviu a si mesmo dizer mentalmente: eu tenho os códigos, não vou me esquecer deles, não vou permitir que se percam. Em seguida despertou e percebeu que ainda estava na Terra. Ele teve uma experiência de Satori, que quer dizer iluminação ou expansão dos 7 principais centros energéticos do corpo humano. E com esse movimento ele entrou em contato direto com o conhecimento universal, onde aprendeu a forma correta de utilizar a energia vital, que é o Ki, para a cura sem ficar desvitalizado. Ao retomar a consciência, ele sabia como utilizar e ensinar a técnica, e tinha tudo isso em sua mente, todas as ferramentas para isso, os símbolos sagrados e codificados do Reiki. Então, ele reuniu seus pertences e apressadamente começou a descer a montanha. Estava alvoroçado e em estado de louvor. Queria rever o monge superior e contar-lhe o acontecido. Porém, no caminho ele estava tão ansioso e descia tão rapidamente a montanha que, sem querer, tropeçou e cortou o pé em algumas pedras. Abaixou-se e, seguindo seu instinto, tocou o dedo do pé com suas mãos. Então, para sua surpresa, ele percebeu que a dor e o sangramento pararam com muita rapidez. Percebeu que havia algo diferente na energia que vinha de suas mãos. Elas estavam mais quentes. Em seguida, ele continuou a descer a montanha, sentindo-se plenamente realizado pela sua descoberta. Ele estava faminto e, por isso, parou num pequeno restaurante que havia no caminho para o templo budista e pediu uma farta refeição. Então lhe disseram: Senhor monge,
Pela aparência de sua vestimenta, o senhor esteve jejuando e meditando por muito tempo. Acho que o senhor deveria comer uma refeição mais leve, como arroz e chá quente. Mikao Sui agradeceu e confirmou que queria uma refeição farta, pois para ele, aquela seria mais uma forma de comprovar a atuação da energia de cura que havia recebido. Alguns instantes depois, uma garçonete trouxe a sua refeição. Mikao Sui olhou para a moça para agradecer e percebeu que ela tinha um lenço que cobria parte do seu rosto, da cabeça até o queixo. Ele olhou intrigado para ela e perguntou: "O que aconteceu? Qual o problema?" Ela disse que estava com dor de dente. Estimulado pelo prodigioso alívio de sua própria dor, Mikao Sui perguntou-lhe: "Posso tentar curá-la?" A moça de bom grado aceitou. Assim, Mikao Sui colocou as mãos sobre o rosto da moça e num curto espaço de tempo a dor e o inchaço começaram a diminuir. Ela ficou muito feliz e se retirou para contar o fato ao pai, o dono da estalagem. Então Mikao Sui se alimentou normalmente e sentiu-se bem. Terminada a refeição, ele quis pagar e colocou a mão no bolso para pegar algumas moedas. Porém, o pai da moça lhe disse: "Obrigado, senhor monge, mas não posso aceitar o dinheiro. O senhor prestou um serviço para minha filha, cujo preço não posso pagar. Por favor, aceite o alimento em troca da cura que o senhor realizou." Mikao Sui, de bom grado, aceitou a troca pelo serviço prestado. Em seguida, ele continuou sua caminhada para Kyoto. Após uma caminhada de 25 quilômetros para o mosteiro Zen, Mikao Sui soube que seu amigo, o abade ancião, estava doente, sofrendo de dores terríveis de artrite. Imediatamente, Mikao Sui colocou as mãos sobre a área afetada e as dores desapareceram. Em seguida, contou-lhe o que aconteceu na montanha e pediu seu conselho sobre o que deveria fazer, agora que tinha recebido a resposta que procurou por tantos anos. Queria aprender mais sobre o uso e desenvolvimento dessa poderosa energia. O monge aconselhou Mikao Sui a meditar, e assim foi feito. Durante a meditação, Mikao Sui intuitivamente recebeu a instrução de ir para Kyoto para curar os pobres. Ele achou a ideia excelente e preparou-se para partir no dia seguinte. Estava animado com o desafio. Após redescobrir o reiki e seus benefícios, passou a aplicar a técnica em seus familiares e amigos, e os bons resultados manifestaram-se instantaneamente. Ele percebeu que a energia reiki permite despertar ou religar a nossa lâmpada interior, redescobrir nossa verdade, a essência divina que trazemos dentro de nós. Durante os 7 anos seguintes, Mikao Sui foi muito disciplinado e dedicado. Ele trabalhava com curas do início da manhã até o final do dia. Ele atendia igualmente jovens e velhos e obteve bons resultados. Começou a entender como o reiki fluía do universo para ele e em seguida dele para o paciente, deixando o corpo físico de ambos em estado de equilíbrio e harmonia. Mikao Sui desenvolveu trabalhos voluntários nas ruas de Kyoto, no Japão. O bem-estar que as pessoas recebiam era tanto que em pouco tempo passaram a chamá-lo de Dr. Mikao Sui. Embora ele não tivesse nenhum diploma de doutor, seu conhecimento era muito grande devido aos seus estudos e experiência de vida. Certo dia, enquanto Mikao Sui fazia uma caminhada no final da tarde, ele parou em uma esquina e viu um jovem mendigo que lhe chamou a atenção. Era um homem que lhe parecia muito familiar. Então ele se aproximou e perguntou se o conhecia. E o mendigo lhe disse: "É claro, Dr. Sui, eu conheço. Lembra-se de mim? Sou uma das primeiras pessoas que o senhor curou." Então Mikao Sui lhe perguntou: "Você recebeu a cura e continua sendo um mendigo?" O homem olhou para Mikao Sui e disse: "Dr. Sui, sim, eu fiz exatamente o que o senhor havia me dito. Me integrei na sociedade, consegui um emprego e logo me casei. Mas a responsabilidade era demais. Por isso achei mais fácil mendigar do que trabalhar para viver." Mikao Sui ficou decepcionado. Deu as costas sem continuar com a conversa. Naquele momento ele resolveu que não iria mais oferecer a energia de cura de graça, que todos os que a recebessem deveriam valorizá-la. Vendo a condição daquele homem que um dia lhe havia ajudado, ele refletiu sobre a necessidade de tratar as pessoas no seu todo e que para isso a verdadeira cura acontece de dentro para fora, do interior de cada ser para o exterior, e é importante que a própria pessoa queira melhorar e fazer sua parte. Em seguida ele reuniu seus pertences e deu início à viagem de volta ao mosteiro. Lá chegando, ele sentiu uma forte e positiva vibração divina, semelhante àquela que havia percebido na montanha Kuramiyama. E então ele se deu conta que era uma espécie de saudação dos mestres de luz divina que o haviam saudado no dia em que ele recebeu os símbolos sagrados. Em seguida ele foi meditar e então recebeu os 5 princípios espirituais do Reiki, também chamados de Gokai, que a partir de então provocaram mudanças significativas nas curas posteriormente realizadas através do Reiki.
Ele percebeu que até então estava atuando em prol da cura sem exigir que o paciente assumisse nenhuma responsabilidade. Além disso, não estava havendo um intercâmbio de energia em função dos serviços prestados. Os novos ensinamentos forneceram conceitos espirituais que foram integrados nos ensinamentos do Reiki. Foi nesse momento que ele acrescentou os princípios básicos do Reiki. 5 princípios do Reiki. Só por hoje não sinta raiva e não fique zangado. Só por hoje não se preocupe. Só por hoje seja grato. Só por hoje trabalhe honestamente. Só por hoje seja gentil com o próximo e com todos os seres vivos. Mikao Sui ensinava que foi assim que os homens sábios e santos se disciplinaram desde sempre. Para esclarecer ainda mais o propósito desses ensinamentos, ele os designava como métodos secretos de convite à felicidade, ou medicina espiritual para muitas doenças. A sua intenção era também que o método de ensino fosse tão simples quanto possível e fácil de aprender. Mikao Sui solicitava aos alunos que falassem diariamente os 5 princípios do Reiki, preferencialmente pela manhã e também à tarde, refletindo nessas palavras e seguindo esses preceitos. O objetivo principal é o despertar interior para se alcançar a felicidade através do Reiki e dessa forma se fortalecer contra todos os males. Se esses princípios são seguidos, o Reikiano atingirá maior tranquilidade mental, como os sábios na antiguidade, começando a evolução a partir de si mesmo, evoluindo de dentro para fora. O principal propósito do Reiki não é apenas tratar doenças, mas também favorecer um estado mental de equilíbrio e um corpo saudável para que as pessoas possam se fortalecer e experienciar equilíbrio e alegria em sua vida. Esse desenvolvimento criou e ainda cria transformações de consciência, pois o Reiki desperta a luz divina existente no coração, criando um verdadeiro transbordamento do amor divino e dessa forma, com a abundância da presença amorosa, é possível conhecer o verdadeiro significado do amor incondicional.